Fala, rapaziada, mais um episódio para o nosso canal. Hoje acredito que seja o nosso primeiro aí, realmente começando, dando o pontapé. A gente conta, inclusive, com a participação de vocês aí, não só nos comentários, né, mas também nos likes, né, nas opiniões acerca daquilo que a gente pode melhorar e trazer enquanto ideia, né, para poder agregar aí ao programa. Então, conto com vocês aí no decorrer. E aí, Rafa, como estamos? Fala aí, Rafa, beleza? Tamo na luta aí, né? Vitória em clássico, tamo felizão hoje. Sempre bom. Então, um dia após o outro, né? Nada Com como um dia após o certeza. outro. Pois é. Então, para a gente não. Vamos começar pelos jogos de sábado? E Vamos, aí, nesse vamos, caso, mais especificamente sobre o do Botafogo. vamos. Acredito que você não tenha tido a oportunidade. E, Não, enfim, não, infelizmente não. tu foi um felizardo, porque o jogo também não foi grande coisa. Foi uma merda? Então, uma merda não. A gente vai chegar num jogo que foi muito merda mais pra frente, aí, mais pro final do episódio, mas não foi o caso. O jogo foi movimentado, mas com muitos erros, uma arbitragem muito ruim, e aí, para os dois lados. Esse é um tema, inclusive, que eu queria abordar contigo aí num episódio mais para frente. Assim, o nível da arbitragem está muito ruim mesmo, estragou o jogo assim, de uma forma inimaginável, prejudicou tanto o Grêmio quanto o Botafogo. O Grêmio nem reclamou tanto, mas eu acho que ele prejudicou até mais o Grêmio do que o Botafogo. Enfim, a arbitragem muito ruim. Sobre o jogo em si, o Botafogo fez uma escolha, ao meu ver, uma escolha ruim. O Botafogo não joga no meio de semana e ainda assim decidiu poupar o time e, sinceramente, não via razão para poder poupar. Acho que a gente está na liderança, jogando pressionado pela vitória do Palmeiras no dia anterior. Enfim, eu acho que a gente precisava dessa vitória até para poder manter a pontuação. Tanto o Palmeiras quanto o Botafogo tiveram jogos difíceis, então era a oportunidade de manter, né, a diferença. E a gente sabe que o Palmeiras tá acostumado a chegar nas decisões e passar. Então, o fato de ter o Palmeiras pertinho ali já causa aquela sensação de, pô, de novo, vamos dar mole. Então, assim, acho que era importante o Botafogo ter posto os titulares, principalmente pelo fato de não ter um jogo no meio de semana. Mas a gente não trabalha dentro do clube, né? A gente não sabe como está a questão da fisiologia, então às vezes é muito fácil a gente fazer um comentário aqui com base num achismo, né? Como tem o programa do Maurício. E, enfim, então eu acho que poderia ter feito, mas acredito que o Arthur Jorge tem razões para não ter posto o time titular. Então, assim, um time misto, apresentou coisas boas, coisas ruins, deu muito espaço para o Grêmio podia ter aberto o placar no início do jogo, surpreendendo até a todos. O Grêmio começou melhor do que o Botafogo. Com o passar do tempo, o Botafogo foi equilibrando, melhorando um pouco, chegou a fazer um gol, inclusive, muito comemorado no final do jogo, mas estava muito impedido. Acabou não conseguindo sair com a vitória, mas não aconteceu grande coisa, não. Assim, destaque, na minha visão, foi para o apoio da torcida. Teve bastante gente da torcida do Botafogo, torcida do Grêmio no Distrito Federal, né, aparentemente, né, pelo menos pelo público. Não é uma torcida muito numerosa, teve lá, marcou sua presença, mas a torcida do Botafogo chegou a fazer um mosaico, né, fora de casa, que é extremamente interessante, mas, enfim, não deu para conquistar os 3 pontos. E agora o Botafogo segue com um jogo dificílimo, mas uma questão para o time ter posto o titular para mim contra o Grêmio, porque agora a gente vai jogar contra um Atlético Paranaense desesperado no sábado, precisando ganhar a qualquer custo. Então vai ser um jogo onde dificilmente vai ter um empate, né? Acho que os dois vão buscar a vitória aí pela necessidade de ambos. O Um jogo é fora, tá em né? cima da tabela e o outro é fora, na arena. Outro lá é complicado ganhar dos caras, né? Principalmente para o Botafogo. Não tem um Não, acho histórico muito que favorável. pra muito, o São Paulo também penou pra conseguir vitória lá. É um time chato, a torcida, né? Empurra bastante. Ainda mais no momento agora que não tá legal pra eles, se torna mais difícil ainda, né? E falando um pouco do Botafogo, que você falou da questão do time, eu acho que tem a ver com a entrega, né? Que o Botafogo é um time muito físico. E pelo fato dele se entregar muito, se doar muito, principalmente no primeiro tempo, né? Eu acho que isso conta normalmente no segundo tempo da caída e talvez vai estourar um pouco os jogadores, né? Então, isso tem sido uma tônica, tá? Do Botafogo. No segundo tempo, o time sempre cai de produção, faz bons primeiros 45 minutos, mas no decorrer da partida ele vai perdendo o fôlego ali. Pode ser que, inclusive, isso tenha gerado, né, esse time misto. Mas, como eu te falei, né? Pelo fato de ter a semana pela frente, acho que dava para ter postos titulares. Não só a questão física, mas acho que a técnica também, né? Porque apesar de um bom time que o Botafogo tem, acho que o elenco, sobretudo o time reserva, acho que não tem a mesma capacidade técnica do que os titulares, né? Então, quando substitui o titular,
a parte técnica conta também, né? Então, dá até para manter, mas não no mesmo nível. Acho que nenhum time consegue manter assim no É mesmo muito nível. difícil. Eu acho até que o Botafogo consegue manter um nível satisfatório. Acho que a palavra é essa. Não chega a ser o mesmo nível, literalmente, porque é difícil, né? Mas eu acho que o Botafogo consegue, principalmente em algumas posições, como volante ali, o Botafogo tem bons volantes. Acho que uns 5, 6 ali tranquilo para serem titulares. Então a gente não tem muita carência nesse sentido. Mas tem outras posições que, de fato, estão um pouco deficitários. O próprio Tiquinho, que é um reserva de luxo, né? Sim. Cara importantíssimo para a gente ano passado. Esse ano não está conseguindo performar bem. Ele fez uma partida muito ruim contra o Grêmio, não conseguiu segurar, fazer pivô, não estava conseguindo parar em pé. Então, assim, não conseguiu criar nada, não ajudou defensivamente, não fez absolutamente nada. Então, acabou o Arthur até demorando para poder tirá-lo. A formação pro Tiquinho ter caído também não conta? Um modelo de jogo, alguma coisa? Porque mudou o técnico, né? Conta, conta. Conta com certeza, porque assim, o Tiquinho, ele tem como a principal característica dele ali o pivô, né? É armar o jogo. O Tiquinho é um 9 que joga quase como um 10. Então você vai sempre dar a bola nele, ele vai sempre distribuir o jogo. O Botafogo é um time muito vertical. Então, muitas das vezes, o Tiquinho não consegue acompanhar essa verticalidade do Botafogo. Então, quando a bola está na ponta, por vezes, tanto o Luiz Henrique quanto o Almada pela esquerda, Savarino, enfim, o Matheus Martins, são jogadores muito agudos. Então, assim, quando eles cortam para dentro, o Tiquinho não tem aquela velocidade para poder fazer o facão. Ele está totalmente desconexo do físico do time. Então, ele não está conseguindo acompanhar. Acredito que essa deficiência física está contribuindo bastante para que ele não consiga performar no mesmo nível do time. Ele era importantíssimo, né? Foi artilheiro, né? Faz bastante gol, né? É uma pena, na verdade. Eu acho ele bom jogador. E a torcida gosta muito dele. Então, assim, para a gente especificamente, seria bem importante que ele voltasse, porque acho que mesmo boa parte da torcida ainda tendo uma. Como é que eu posso dizer? Uma chateação ali, porque, de certa forma, ele foi a figura principal ali do Botafogo no ano passado, e, de certa forma, isso também recai nele sobre a questão negativa, né, sobre a queda do time. Então, acho que para a gente seria muito interessante que o Botafogo jogasse bem, fosse campeão e que ele conseguisse ali fazer uns gols. Fosse o gol do título, por exemplo, A acho que volta daria por para ele. cima, né? É isso, exatamente. Seria um roteiro perfeito, né, de filme. Sim. E tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, acredito que não. Acho que um ponto positivo, e aí do lado oposto, né, que é o Grêmio, acho que o Grêmio apresentou uma melhora significativa. Eu não consegui assistir Grêmio e Criciúma, porque, enfim, foi no meio do jogo aí do Botafogo e São Paulo, tava viajando, tava tendo Fluminense e Atlético também. Enfim, eu não parei nem para ver os melhores momentos de Grêmio e Criciúma, mas o fato do Grêmio ter perdido em casa para o Criciúma, acho que já dá um pouco a ideia da dificuldade, né, do time de performance. Contra o Flamengo, por exemplo, o Flamengo foi superior ao Grêmio e o Grêmio conquistou os 3 pontos. Acho que contra o Botafogo, o Grêmio conseguiu fazer um jogo ali de igual para igual, poderia ter ganho o jogo, inclusive. Então, assim, acho que o empate foi justo, mas acho que o Grêmio tem uma crescente boa e acredito que não vai brigar para cair. E isso é muito ruim para outros times que estão brigando aí para cair, o Corinthians, Fluminense. Então, ter mais um time ali que está performando para poder sair da zona acaba sendo um problema a mais. O Corinthians também, pegando esse ganho, deu um pouco de sorte essa rodada, né? Na verdade, Porque, todos deram, porque todos perderam. empatou, perdeu, a maioria, todos na verdade, né? Cuiabá perdeu, só o Atlético ganhou e o Atlético, como está, entre aspas, virtualmente rebaixado, né, acaba não Sim. fazendo tanta diferença nessa E matemática. Mas ganhou do Fluminense que tá brigando, né? isso. Então, o Cuiabá perdeu, o Corinthians perdeu, o Fluminense perdeu, o Vitória perdeu. Então, todo mundo está ali disputando. O Juventude e o Bragantino, que estão ali próximos, né? Empataram, então não somaram pontos. Então, assim, todos eles que estão próximos ali não conseguiram somar pontos. Deram. Foi assim, falando do Corinthians, dos males, né? O menor, né? Porque apesar da pancada que levou, não saiu tanto no prejuízo. E eu diria até que saiu fortalecido diante da situação que o jogo se desenrolou, né? Porque, bom, o primeiro tempo foi bem amarrado, né? Apesar de ter boas chances ali, o Romero perdeu 2 gols, assim, dava pra ter feito, né? E o Fagner desequilibrou o jogo, né? Porque a expulsão dele gerou o pênalti, né? A falta dele no Caleri gerou o pênalti. Por consequência, o segundo amarelo, ele foi expulso e a partir dali mudou o jogo, né? Você achou a falta do Fagner maldosa?
Cara, é o Eu histórico acho que dele, ele. na verdade, né? Então, pois é, mas eu acho que o histórico não pode ser levado em consideração na partida para decisão do juiz. Ah, mas Acho que a ele decisão tem que ser em cima do lance. Eu até acho que ele concordo. foi bem expulso, tá? Pelo fato de ele já ter um amarelo, mas eu acho que os comentários acerca do lance eles foram muito discrepantes para a realidade do lance, tá? Pegaram o histórico do Fagner, que de fato é muito ruim, é um jogador agressivo, violento, e eu estou de acordo com isso, tá? Mas em relação ao lance especificamente, eu acho que foi ali uma dividida. Ele poderia ter dividido de uma outra forma, também concordo com isso, mas eu acho que não foi nada muito grosseiro, assim. Acho que é uma falta Sim, ele dura, já mas foi pior, né? Acho que a verdade é essa, ele já foi pior, mas eu concordo que deveria ser levado em consideração só a gravidade do lance, mas fato é que todo juiz leva, né? E isso não vale só para ele, vale para qualquer um que tem esse histórico dele. E, você disse que o Corinthians sai fortalecido dessa derrota. E como você acha que o São Paulo sai dessa vitória? Também cara, fortalecido? Ou você acha que o fato de ter levado um gol com dois jogadores a mais em campo é uma preocupação grande? eu acho que a questão não é nem o um gol com dois jogadores a mais, porque aí o time se fecha ali, dá um contra-ataque e pode acontecer. A questão é a postura. Porque você com dois homens a mais, tendo a chance de, porra, fazer uma goleada num rival, que assim, o número, o resultado até que foi legal. O São Paulo poderia ter feito muito mais gols, porque teve oportunidade para isso. E o senhor Zubeldia deu uma regada. Porque como é que ele me tira o Rafinha para um zagueiro para fazer a lateral direita? Com dois homens a mais. Entendeu? Com dois homens a mais, assim, o Lisieiro não entrou mal. Mas ele tem um cara que ele considera um cara de posse de bola, que é o Marcos Antônio, e ele não colocou. Você com dois a mais não é interessante ficar com a posse de bola? Sabe, fazer o outro time correr? Você com a bola é a melhor coisa que você tem para evitar que o outro time ataque. Você ficar, no caso com dois a mais, você ficar tocando de um lado para o outro, você cansa o time. Como foi o lance que saiu o terceiro gol. Sabe, e o cara tendo essa chance e não põe o time para frente. Entendeu? Foi uma postura horrorosa, horrorosa. E aí não entra no que a gente conversa também sobre a dificuldade do Zubeldia de entender o perfil do São Paulo. De entender que o São Paulo não é esse time de fazer o 2-1, enfiar quatro zagueiros e ficar ali se segurando. Sim, eu acho que. Bom, não sei se falta, né? Porque agora nem tanto, mas no começo ele sempre tinha muita referência do São Paulo no Tele. Ele sempre falava do São Paulo no Tele. Sempre dava alguma referência, perguntava alguma coisa, ele citava o Tele. Ele sabia onde ele O sabe onde quanto está disso é pisando. marketing? Não sei, não sei. Porque no Botafogo também está cansado de chegar jogadores, citar Newton Santos, Didi, Garrincha. Eu não sei até que ponto eles realmente conhecem ou até que ponto eles sabem que aquilo mexe com o sentimento do torcedor e, de certa forma, vai credibilizá-los para uma sequência ruim, entendeu? Para um. Como é que eu posso dizer? Para uma associação ali da torcida, entendendo que o cara, pô, esse cara não é qualquer um. Ele Ele chega conhece a aqui, ele sabe a história, né? importância. Exatamente, ele não está aqui de paraquedas. Então, eu não sei até o quanto disso é ele mesmo ou seja marketing, né? Enfim, mas é complicado, pô. A postura do São Paulo foi ruim, apesar da vitória, sabe? E o Corinthians, o mesmo com toda essa adversidade, né? Foi um time guerreiro, brigou, conseguiu fazer um gol. E conseguiu fazer um gol tentando impor dificuldade, jogando pra cima. Não, não ficou retraído, né? Só fechou o time quando cansou. Mas enquanto tinha fogo, enquanto tinha gás, ele conseguiu criar dificuldade. Pô. E eu acho isso inadmissível, né? Sendo um 11 contra 9. Inclusive, seria perfeitamente normal o Corinthians abdicar do jogo, principalmente na circunstância que ele está, de brigar pelo rebaixamento, sabendo que uma goleada, por exemplo, poderia jogar o É, psicológico do time lá embaixo para a reta final. Então, e o assim, saldo de gol faz diferença, né? exatamente, seria completamente normal o Corinthians abdicar do jogo e não foi o que aconteceu. Inclusive, antes de sair o gol, o Corinthians teve uma jogada ali que a bola passou na frente da zaga, já poderia ter feito gol ali. Ou seja, Sim, não foi então uma situação, uma jogada fortuita. São Paulo correu muito risco de sofrer um empate e complicar um jogo que estava fácil. Então, a vitória foi legal, né? Ganhamos de um rival e tal, mas as circunstâncias não foram boas, não. Um destaque negativo, que eu sinceramente sinto muita falta. Eu sei que nesse caso
não poderia ser diferente, porque no primeiro turno foi 100% da torcida para o Corinthians, então não teria sentido nesse jogo ser dividido, enfim, ter a presença de torcedores corintianos. Mas eu acho muito triste, cara, tu vê um clássico. Enfim, acho que no Distrito Federal poderia ter essa possibilidade, né, já que São Paulo não pode ter clássico dividido, que era, o que a gente sempre via, né, nos clássicos paulistas antigos no Morumbi, dividido metade para um lado, metade para o outro. Isso dá um glamour pro jogo muito diferente. O fato de não ter nenhum torcedor do Corinthians no estádio faz parecer que é um jogo qualquer. Para quem está assistindo de fora, né? Para quem não tem um envolvimento ali, seja corintiano ou São Paulino, ou até mesmo paulistas ali envolvidos de alguma forma. Para quem está assistindo de fora, é um jogo mais frio, é meio esquisito. Aqui no Rio, como a gente tem isso de torcida mista, inclusive, e atrás dos gols manteve-se, né, essa essência da divisão das torcidas, eu acho que isso faz muita falta. Faz falta e a gente sente aqui também, né? Uma pena. Entendo a questão da isonomia, né? Porque o primeiro turno foi torcida única, mas eu acho que como o jogo é fora de São Paulo, poderia ter a torcida dividida. Mas aí o São Paulo é prejudicado, né? Porque no primeiro turno ele não É, tem a sua torcida, ele não vai abrir é, mão, então assim, acaba sendo não, utopia da nossa parte. eu Mas eu não, acho que para campeonato futuro isso poderia ser pensado, entendeu? sim, como talvez o exemplo da Supercopa, né? O jogo foi em BH e teve torcida 50-50. Pô, outro clima o jogo. Sim, Festa das duas torcidas saindo para poder cada uma fazer a festa ali à sua maneira, levando bola, bandeirão, enfim. Isso faz parte do futebol, isso engrandece o futebol, principalmente para a gente aqui. O futebol para a gente está muito além do jogo ali nas quatro linhas. Então, tudo aquilo que cerca o jogo, de certa forma, é importante. Então, quando a gente perde isso do clássico com torcida dividida ou com torcida mista, acho que a gente perde um pouco da essência daquilo que a gente gosta. eu sinto falta também. Apesar de nunca ter ido, eu evito, na verdade, né, em estádio em dia de clássico. Tenho um certo receio, mas faz falta. A festa da torcida ela é bonita. Mas, por exemplo, para vocês aí tem essa preocupação, inclusive, de ir ao clássico mesmo sem a blusa? Porque, Tem. por exemplo, tem bastante gente aqui no Rio que não gosta, mas até vai, desde que não seja com a blusa. Eu Sim. concordo, eu acho que tu tem que ir e cabe à polícia coibir qualquer tipo de tentativa de agressão, porque senão tu vive como é que eu posso dizer? Tu vive refém da violência nesse sentido. É como você, por exemplo, ter um celular, como a gente tem aqui no Rio, e a gente não vai para determinados lugares com o nosso celular. Então a gente compra um aparelho celular que fica mais em casa do que na rua. E a gente tem receio de levar o telefone para a rua com medo de ser subtraído, assaltado, enfim. Use o termo que quiser. Então, assim, eu acho importante as torcidas paulistas nesse sentido brigarem por isso e, é claro, né, fazerem por onde também para poder ter essa possibilidade de curtir um jogo com teu filho. Por exemplo, meu filho tá vindo aí, ou minha filha, enfim, ainda não sabemos o sexo. Pô, daqui a 5 anos poder levar ele num clássico, mesmo que seja um clássico mais tranquilo, ter esse momento de divisão de torcida que eu acho espetacular. Acho que vocês vão acabar perdendo essa oportunidade de ter essas experiências em família. E culpa da violência, né? Eu entendo que é função do Estado coibir isso, mas assim, se o Estado é ineficiente, eu não vou ficar me arriscando também, né? Tem muito pra onde Mas eu correr. acho que o problema é que o Estado não assume que ele é ineficiente. Mas não vai assumir mesmo. Mas eu acho que deveria. Nós não conseguimos, então a gente precisa de outros meios. Eu acho que seria um passo, inclusive, para que outros meios da sociedade tomassem algum tipo de atitude para poder resolver. A gente ficar deixando nas mãos do Estado sempre, o Estado claramente não consegue resolver. Mas é cultural, né? Infelizmente é cultural. A gente sempre depende do sábado da pátria. Mas eu concordo com você, a gente vai sentir falta. Eu sinto falta, né? Essa festa. Mesmo quando era 90-10, tem uma época que era 90-10, mas tinha alguma coisa ali, né? A essência, né, desse futebol respirava ainda. Mas graças ao nosso estado, nós temos o que temos aí. Eu particularmente nunca fui num. Acho que aqui já teve uma vez, cara, salvo engano. Mas se tiver um clássico de torcida única, Botafogo e Flamengo, que é um clássico que eu não deixo de ir, eu não vou. Se tiver sem torcida do Flamengo adversário, eu não vou, porque eu sei que isso de alguma forma as pessoas não têm essa mentalidade. É igual o preço de ingresso. A pessoa não liga quando bota para o visitante 250, mas esquece que um dia você vai ser visitante. E aí você vai pagar 250. Exato. Igual eu reclamei, foi ano retrasado. O Botafogo botou para o Fluminense um ingresso caríssimo no Newton Santos. E aí o que aconteceu? Foi um público do Fluminense medíocre.
Aqueles públicos que tu tira foto, fala, meu Deus, não tem torcida, olha a quantidade de pessoas. E eu tirei até uma foto, postei um texto no Facebook. Na verdade, aquela imagem era uma imagem triste. Porque aquela imagem é a nossa imagem no futuro. Porque o Botafogo bota 140, o Fluminense vai botar 150, depois o Botafogo bota 160, e o preço vai subindo, vai subindo, vai subindo, tem uma hora que tu não consegue pagar. Tem uma hora que a importância do jogo já não compensa o valor que está sendo cobrado. E aí tu vai ver um clássico carioca com 7 mil pessoas, não existe isso. Então, assim, isso é horrível pro espetáculo como um todo. É o problema de ter torcedor dirigindo o clube, né? Esse é o Bom, grande ponto. excelente ponto. Enfim, sobre o jogo de São Paulo e Corinthians, eu acho que é isso, né? O Corinthians sai fortalecido pela entrega, o São Paulo é preocupante, apesar da vitória, e não tem muita análise tática, análise técnica para fazer, né? Uma que eu não sou muito capacitado para isso e outra que com 2 a menos fica difícil qualquer reação, né? E o que você achou das expulsões? Do Fagner a gente já comentou, mas a segunda. A segunda eu acho que foi muita infantilidade do Ramalho, né? Porque o Luciano deu. Eu, sinceramente, eu não acho que ele foi mal. Eu expulsaria também, tá? Mas eu não acho que ele foi maldoso. Eu acho que ele foi mais no susto. Sabe É, quando toma um drible que tu não espera e tu faz uma reação qualquer? Eu acho que nessa reação dele, ele realmente deu o cotovelado, merecia ter sido expulso. Mas eu não acho que ele deu de maldade. Sabe quando tu sai do lance já querendo dar no teu adversário? Acho que não foi isso. eu acho que ele caiu na pilha, né? Porque o lance tava parado, pô. O lance tava parado. O Luciano deu chapéu, o lance tava parado. Lembra do Neymar, no Chicão? Foi a mesma situação. Do O, Neymar, do Nunes também, que ele deu um chapéu para baixo, lembra? Do chapéu. então, o Luciano deu um chapéu nele, o lance já tinha parado, se não me engano, era uma falta pro Corinthians até. O Luciano fez a graça e o cara caiu na pilha. É ação e reação. Concordo que não foi na maldade, mas ele foi cabaço. Passamos para o próximo? Passemos. Então, falemos de outro clube que está brigando para não cair e teve um resultado péssimo, que foi o Fluminense. E assim, a gente vai acabar falando bastante, tá? Eu, particularmente, vou acabar falando bastante desse jogo, porque eu fiquei assustado com o desempenho do Fluminense. Eu sei que você vai entrar no mérito aí também da questão da arbitragem, né, que foi bem confusa, mas no somatório das confusões, por incrível que pareça que incrível, o Fluminense ele foi mais beneficiado, entre aspas, do que prejudicado. No começo do jogo, o Atlético, exatamente o mesmo lance, pelo menos para mim, tá? E aí, enfim, você pode ter imagens, outros torcedores podem ter imagens que me desmintam, mas eu não estou convencido do impedimento do Atlético até agora. Não sei se você teve a oportunidade de ver esse impedimento. É um impedimento de que se o cara tivesse cortado a unha do pé, ele não estaria impedido. Se ele calçasse um pouco, se ele calçasse 39 ao invés de 40, ele não estaria impedido. Então, assim, Isso é a ridículo. qualidade da imagem, ela não me dá certeza de que o jogador está impedido. Então, assim, eu acho que precisaria melhorar ou a qualidade da imagem ou colocar aquele impedimento semi-automático. Eu sei que é uma outra discussão, né? Porque os estádios precisam ser padronizados para que tenham a câmera nos posicionamentos corretos. Mas, assim, não estou convencido desse impedimento. E no final do jogo, essa saída de bola aí, eu não estou convencido também se a bola saiu ou se a bola não saiu. Eu não consegui chegar a uma conclusão até agora. Você fala no lance do gol. Isso, eu não sei. Mas o lance do gol tem uma câmera que mostra. Então, existem câmeras. Tem uma câmera que o Fluminense usa, que na câmera que o Fluminense está argumentando, olhando aquela câmera, eu acho que não saiu. E tem a câmera que o VAR tomou a decisão ali, que é aquela câmera goal line, né? Que é para ver se a bola entrou ou não. Da linha do gol. Logicamente é a melhor câmera para poder visualizar esse tipo de lance. Sim. Eu fiquei com a sensação de que a bola não saiu, que de fato tem aquela paralaxe, né? Da Sim. bola ali, com a circunferência, tocando um pouquinho a linha. Mas a gente não tem uma qualidade de imagem que a gente consiga realmente dizer não saiu. Eu não sei se você lembra da Copa do Mundo, que teve Japão. um Japão e Japão e. Alemanha. Foi Japão e Alemanha ou Acho que Japão foi e Japão e Espanha? Alemanha. Acho que foi Japão e Alemanha. Um dos dois. Eu tinha certeza absoluta que a bola saiu. E achar, Certeza. achar essa Eu câmera. poderia doar tudo aquilo que eu tenho e que eu não tenho de que a bola saiu. E aí simplesmente surgiu uma imagem com qualidade, vista do ângulo de cima, mostrando que tem ali a circunferência da bola tocando a linha. Então eu não sei se isso aconteceu nesse lance. E a gente não tem essa qualidade para poder dizer.
Mas, tirando tudo isso, o Fluminense ainda teve um lance do Keno, que eu até, tipo assim, bota no YouTube aí enquanto eu falo e me diz a tua opinião sobre esse lance. Lance do Keno. Tá, deixa eu procurar. É lance de gol é o quê? Um carrinho do Keno. Acho que tu colocar carrinho do Keno no Atlético Goianiense, acho que tu já vai conseguir. Como tu estava vendo simultaneamente, eu estava conseguindo assistir na TV, né? Do São Paulo e Corinthians e no celular do Fluminense. Então, deu para acompanhar os dois ali. Carrinho do Keno. Atlético Goianiense. Achou aí? Não. Deixa eu procurar aqui para poder te mandar. Eu já sei. Eu gravei o vídeo desse carrinho. Deixa eu ver se é esse lance aqui. Achei aqui, ó. Vou te mandar aí. A imagem não está das melhores, tá? Porque eu gravei com o meu celular, mas vai dar para ter uma dimensão ali do lance. Talvez a minha câmera suma aí. Não tem problema. Acho que o público agradece. Eu vi sim. Ele foi com os dois pés para cima, né? Então, ele de fato recolhe. Mas você concorda comigo que dava para expulsar tranquilamente nesse lance? Sim, sim. Talvez, inclusive, a maioria das pessoas expulsasse o Keno nesse lance. Sim. Então não tem como o Fluminense, e aí digo Fluminense na figura do Mano Menezes, chegar no final da partida e dizer que o resultado foi condicionado pela arbitragem. Primeiro que se a arbitragem quisesse prejudicar o Fluminense, já teria feito isso anteriormente, validando o gol do Atlético, ou então expulsando o Keno, que era uma expulsão totalmente plausível. Sim, sim. Mas a questão da arbitragem, eles sempre usam de muleto, né? Pode reparar que na maioria das derrotas sempre tem uma questão de arbitragem. Nunca é o time jogou mal, sempre é o juiz errou. E, assim, ainda bem, eu assisto alguns, não vou dizer influência, né? Acho que jornalistas tricolores, e eu gosto de acompanhar alguns pós-jogos, principalmente do Gabriel Amaral, e ele não entrou nessa pilha do erro da arbitragem justamente pela performance do Fluminense, muito ruim. O Fluminense foi massacrado pelo Atlético, o Fluminense foi massacrado pelo último colocado do campeonato. O jogo foi no Rio? Não, o jogo foi em Goiânia. Goiânia. O Fluminense não ganha do Atlético Goianiense, o jogo pode ser em Marte, tá? O Fluminense não ganha do Atlético Goianiense. Inclusive, já tinha perdido o primeiro turno, já tá com uns 8 jogos aí sem ganhar do Atlético. Então, esse tem uma dificuldade com o Atlético. Mas, assim, foi um massacre inacreditável, pô. Um time virtualmente rebaixado, sem alguns jogadores importantes ali. O Charles não estava no banco, né? Que é um jogador importante, mas por questões técnicas. Mas tinha ali o desfalque do campo, porque é um jogador que chegou de peso para poder somar. O Luiz Fernando também está de fora. Então, o Atlético dominou o Fluminense de uma forma constrangedora. E olha que eu assisto com muita frequência os jogos do Fluminense. Então, já vi jogos muito ruins do Fluminense, jogos muito bons, mas esse realmente eu fiquei constrangido ali pela dificuldade do Fluminense de criar um time extremamente lento, saída de bola, aquela posse de bola inútil. E não é uma posse de bola do Fernando Diniz, que é uma posse de bola arriscada. De tocar ali no zagueiro, mas para poder sair. É uma posse de bola realmente que o zagueiro toca no. O quarto zagueiro toca no zagueiro central, o zagueiro central toca no lateral direito, que toca no volante, que volta no zagueiro. E fica nisso. O time não evolui. O time do Fluminense não evolui. Chegou no segundo tempo, melhorou um pouquinho, mas ainda assim foi pior do que o Atlético, pelo menos na minha opinião. Então, assim, eu acho que o Fluminense precisa acordar para ontem se não quiser ser rebaixado. Eu acho que não vai ser rebaixado. O Fluminense aí dos 12 jogos que faltam, acho que o Fluminense tem um jogo a menos, né? Contra o Atlético Paranaense, inclusive. 7 deles são em casa.
vai jogar contra adversários diretos, inclusive aí na tabela. Acho que isso tende a favorecê-lo. A torcida do Fluminense, geralmente, quando o time está brigando para não cair, ela abraça. Contra o Palmeiras, inclusive, a torcida do Fluminense ganhou o jogo para o Fluminense. O jogo estava ali naquele igual ali, né? Sabe aquele jogo meio morno? A torcida começou a ir para cima, deu uma incentivada e o time ganhou o jogo. Então é aquele jogo que tu percebe que o ambiente do estádio ajudou consideravelmente o time a ganhar. Então acredito que com essa força aí o Fluminense possa sair dessa zona. Mas realmente a performance assustadora. Conta também o fato de ter saído da Libertadores, né? De conseguir focar só no brasileiro. Isso vai ajudar, isso vai ajudar. Mas assim, outra coisa, tá? Eu, mais uma vez, não vi o jogo contra o Atlético Mineiro porque eu estava ali em viagem para o jogo contra o São Paulo. Mas acompanhando ali pelo celular, discutindo no grupo, tal, dos amigos. E todos os meus amigos tricolores no grupo extremamente putos pelo fato do Fluminense sequer atacar o Atlético Mineiro. Inclusive, parece que quando o Fluminense estava com 1-0 contra, ou seja, indo para os pênaltis, estava ameaçando botar 4 zagueiros ali, tirar os laterais e botar 4 zagueiros. Então, assim, o Mano precisa melhorar isso, cara. Essa é uma questão que ele já carrega há tempos. Eu sei que todo time, né, quando vai contratar o Mano, já sabe do pacote Mano. Então, eu acho que cabe uma análise, tipo assim, dos outros times. Vale a pena o ter humano tendo um material humano mais ofensivo? É meio a dualidade, né? Ele é conhecido por um time mais retranqueiro, né? Acho que essa é a palavra. Sempre tem no time. Eu acho que até que em alguns times isso vale a pena, tá? Mas no caso do Fluminense, para mim, sinceramente, eu não vejo. Um time que monta a sua base com o Fernando Diniz, é complicado você trazer o Mano para substituir ele, né? São visões completamente diferentes. Eu acho que é um erro de estratégia da diretoria até. E eu acho que é uma contratação de desespero, ao meu ver. E assim, a gente tem um mercado de técnico que é meio defasado, né? Você manda o cara embora, não tem muita opção. Eu acho até que isso melhorou. Essa queda de técnicos, eu acho que deu uma melhorada. Acho que no passado era pior. Em que O sentido? time que tinha 4, 5 treinadores durante um ano. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando assim, a reposição é muito difícil. Não tem nomes assim que você fala, puta, esse cara vai resolver meu Ah, problema. sim, de qualidade, né? Isso. De fato o número melhorou, mas eu não sei, os velhos não querem admitir que estão velhos, os novos, muita gente não tem paciência e acaba que não tem oportunidade. E a gente fica nesse marasmo aí. Substituir o Fernando Diniz também não seria muito fácil, né? É um jogo extremamente atípico. Então, assim, você encontrar outra peça. Não estou dizendo para fazer o mesmo, né? Que é igual o ex, digamos assim. A gente termina porque a gente não quer encontrar outro igual. Que é a Exato. mesma coisa, né? Então, assim, teoricamente, o Fluminense demitiu o Diniz ali porque aquele modelo não estava funcionando e queria algo diferente. Mas não pode existir esse choque, essa ruptura muito grande no curso do campeonato. Senão você simplesmente é como se você estivesse recomeçando o ano no meio do campeonato. Isso não Sim. existe. E num caso de um time que tá brigando assim é muito complicado. Achar um técnico parecido. É por isso que eu falo, a reposição ela é difícil, né? Qual outro técnico que você brasileiro, enfim, que você fala que tenha mais ou menos a mesma direção ali? Na realidade, a maioria deles tem um perfil mais defensivo. Pelo menos assim que me vem à mente, né? E mesmo dos novos, você não vê não tem um horizonte muito bom, né? Tanto é que os times com mais poder aquisitivo aí têm recorrido A a estrangeiros. europeus, enfim, portugueses, sobretudo. A estrangeiros. Você pega o exemplo do São Paulo, né, com o Carpini. Era uma relação complicada porque quando ele ganhava era fruto do trabalho do Dorival. E quando perdia era ele mudando. Então, esse mercado é muito cruel. Eu acho que o Carpini ele deu um salto, acho que muito grande também de um time daqui para um time aqui. Acho que de repente faltou um time mais intermediário para ele subindo esse degrau, entendeu? Eu digo, inclusive, para que os próprios torcedores fossem conhecendo ali o trabalho dele, a forma dele de jogar, entender como ele bota o time dele em campo. Então, assim, tem vários treinadores aí que não treinam muito times grandes, mas a gente sabe a forma que joga, a forma que o time vai se colocar. Então, acho que era importante essa chancela, esse carimbo para ele
de disputa ali do campeonato, ele deu um salto, acho que muito grande. Eu não sei se eu concordo muito com isso não, porque se você pegar o exemplo do Abel, ele é um cara que deu esse mesmo salto. O Abel Ele do veio do Palmeiras. PAOK, né? Isso. Ele veio do Campeonato Grego. E era, sei lá, quarta, quinta opção do Palmeiras e deu no que deu. Eu acho que tá mais ligado a, não sei, se bem que o fato dele ser português também, acho que deve dar uma vantagem, né? Enfim, Eu acho que dá uma vantagem e uma desvantagem, mas eu acho que para início de trabalho dá uma vantagem. é, ele tem um, não sei se é um contrato melhor amarrado ou se ele tem, não tem aquele medo de ser demitido, porque não deu certo, ele vai embora e acabou, né? O Carpini, querendo ou não, ele é daqui, então ele ter esse retrocesso, aí, com todo respeito ao Vitória, mas são times de patamares diferentes, né? É um retrocesso na carreira do cara. Ele deu um tiro na culatra. O tiro desceu pela culatra, então fica arranhada a imagem dele. Eu acho que é coisa que é um risco que o Abel não sofre. Eu acharia interessante que ele continuasse, inclusive, no Vitória, mesmo se o Vitória caísse, tá? Acho que é interessante tanto para o Vitória quanto para ele próprio ter um trabalho mais longevo, assim, para poder desenvolver também, né? Pegar um time do começo, né? Fazer as contratações que ele quer, porque o técnico que ele vira o ano, ele sabe quais são as deficiências do time, ele consegue corrigir com mais facilidade do que alguém que chega absolutamente do nada e fala, ó, esse aqui é o teu time e se vira aí. E vamos que vamos, entendeu? Então, enfim. Quer completar algo sobre o Fluminense Atlético? Não, acho que não. Tu acha que o Fluminense vai cair? Acho que também não. Nem ele, nem o Corinthians. Eu acho que o Corinthians até menos do que o Fluminense. Acho que corre menos Porque, risco. apesar da tabela do Fluminense, né, ser mais favorável que a do Corinthians, na minha opinião, o Corinthians performa muito melhor do que o Fluminense. Então acaba sendo um time muito mais confiável do que o Fluminense. Então acho que os dois vão salvar. E aí, enfim, vai ficar ali para mim entre. O Bragantino está jogando muito mal. Então é preocupante. Vitória, Criciúma. O Juventude, eu sinceramente também não sinto muita força. Acaba contando bastante com os pontos que faz dentro de casa, né? Mas enfim, então vamos ver como vai ser essa reta final aí. Falar um pouquinho de seleção? Vamos, vamos. Falar um pouquinho de seleção, né? Seleção antes que meus amigos já pensem, aí vai falar do Flamengo. Não, não vamos falar do Flamengo. É a seleção brasileira, tá? Que tem Seleção. 5, inclusive, graças ao glorioso Botafogo. Tem bastante influência, né? Tem Só bastante queria falar influência. isso, já tô feliz, já pode continuar. Não, um assunto que a gente nunca conversou, né? Muito sobre isso. Eu queria saber a sua opinião sobre a convocação primeiro. A convocação eu já vou. Na verdade, eu acho que eu não vou te surpreender, porque eu já fiz esse comentário com você em off e eu acho que tu já sabe a minha opinião sobre. Primeira coisa, não levaria o Luiz Henrique. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que o Luiz Henrique não é um jogador de perfil de seleção. Eu acho que, pelo contrário, ele é totalmente o oposto daquilo que a gente espera da seleção, que é um cara que chega ali, vista a camisa com vontade e, enfim, trate aquilo realmente como um sonho, como a oportunidade da vida. Ele não tem esse perfil. E aí eu não estou falando de caráter, não estou falando de absolutamente nada, tá? Não estou falando que ele é um vagabundo, nada disso. Mas ele não é um perfil de atleta, de um perfil que se envolve no jogo. Ele não é esse cara. Ele é um cara que vai ficar ali. A bola vai vir, ele vai para dentro, e ele perder essa bola, ele vai até correr, mas se o companheiro dele errar um passe, ele vai dar aquela trutada. Ele não dura, é difícil o Luiz Henrique acabar um jogo de futebol de 90 minutos. Ele não acaba o jogo. Tamanha, como é que eu posso dizer? Eu não sei se é deficiência física, falta de vontade, eu não sei, cara. Eu realmente não sei explicar. Mas eu não levaria, eu acho que ele precisa desenvolver muito essa questão física, essa mentalidade de, pô, cara, o jogo não é só para frente. O jogo também é para trás. O jogo também é com meus companheiros. Ele toca a bola. Ele desenvolve o jogo com os companheiros dele. Mas na hora de recomposição tática, na hora de tudo isso, ele não faz. Então, assim, eu não sei se numa seleção brasileira isso seria agradável. Então, queria ouvir tua opinião sobre o Luiz Henrique, inclusive, também. Hoje eu não entendo a convocação dele. Hoje. Estamos gravando aqui em 30 de setembro de 24. A outra convocação ele estava num momento melhor. Hoje, eu sinceramente não entendo. Né, o Estevão tá fora por lesão, né? É um cara que eu acho que tem que estar ali.
Não necessariamente ser titular, mas ele tem que estar no radar ali. Mas não sei, a convocação em si, ela eu acho que é o que tem, né? Infelizmente é o que tem. Só que tá difícil, cara. Convocar sempre os mesmos caras e esperar um resultado diferente, né? E assim, Acaba sendo igual política, né? A gente espera que o país mude e vota sempre nas mesmas pessoas. quer queira, quer não, eu não sei a sua opinião sobre, tá? Mas o homem faz falta. Não, na verdade existe uma seleção Pô, sem uma seleção com. O cara que não enxerga isso é completamente maluco. cara, o homem faz uma falta tremenda, velho. Porra, isso chega a ser surreal. É o último dos moicanos, né? Sabe, a gente tem o melhor jogador do mundo e não sai jogo. Não sai jogo. Só para contextualizar, tá? A gente não acha que. E aí, enfim, tô falando por você já, me desculpa. A gente não acha literalmente que o Neymar é o melhor jogador do mundo. Mas a gente tem um jogador que tem potencial para isso, que joga uma bola como se fosse o melhor do mundo, e mesmo assim a gente não explora isso, a gente não aproveita isso. Não, o que eu tô falando é, hoje nós temos o Vinícius, que é o principal candidato à bola de ouro, né? O que eu acho uma bizarrice, tá? A Porque assim, premiação não é eu muito acho que pode pra até ser confiável. justo ele ganhar, mas eu acho que vai ser um dos mais fracos ganhadores de bola de ouro dos últimos anos aí. Disparado, tá? Você acha? Acho. Eu vou te dar o exemplo do Neymar, que você tá falando que faz falta. Sim. Para mim, o Vinícius Júnior não joga nem 50% do que o Neymar joga. Não, mas aí se você somar Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha, acho que não dá a perna esquerda do Neymar. Então, esse é o problema. Sabe? Aí não É, te causa um dilema assim mental? Fala, como é que a gente tem, por exemplo, o Neymar no nosso time e o cara que vai ganhar a bola de ouro é o Vinícius Júnior, que é um bom jogador, tá? Não tô dizendo que o Vinícius Júnior eu é te horrível. explico, mas eu te explico por quê. Concorrência. O Neymar disputava com o Messi e Cristiano, pô. O nível é outro de competição. Faz sentido. Infelizmente ele deu azar. Mas assim, o Neymar teve performances e números, por exemplo, melhores que o Kaká, que foi o nosso último melhor do mundo. O Neymar joga mais bola que muita gente aí que ganhou, pô, mas ele deu azar. E chega Eu a acho ser que faltou surreal. realmente pro Neymar uma conquista de Copa para ele ter um tamanho que ele merece. Não sei se é Infelizmente, eu só acho que ele vai isso. acabar e não vai ter o tamanho, não vai ter o reconhecimento que ele merecia. Aqui, né? Porque lá fora todo mundo reconhece o cara. Felizmente a gente é baba-ovo de gringo, né? A gente, enquanto nação, é assim. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? É É nossa. sempre mais verde. Então, talvez ele nunca tenha o reconhecimento que ele merece. Claro que assim, não é um jogador perfeito, ele tem vários momentos que mereceu, né, as críticas que teve, mas eu acho que ali dentro das quatro linhas não, a gente tem que formar um time em função dele. Porque sem ele a perspectiva é muito ruim. Faltou alguém da convocação que você sentiu falta ou alguém que você não convocaria? Cara, eu sinto falta sempre, mas aí eu posso estar falando uma merda porque eu não acompanho muito o futebol de fora. Mas o Murilo do Nottingham Forest, porra, ele nunca é lembrado, sabe? Inclusive, inclusive tem muitos comentários do internet, né, do Murilo joga vôlei. Porra, ele tá jogando muito bem, né? Lá fora e pelo menos ser lembrado ele deveria, né? Ficar na reserva ali alguma vez e tal. Eu Acho que acho. ele peca também, ele dá um pouco de azar pela concorrência. Porque, assim, os quatro zagueiros que foram chamados, você pode até contestar a questão do momento tudo mais. Talvez o momento do Murilo seja melhor do que um ou outro. Mas a qualidade dos zagueiros é inegável. Acho que nisso a gente não perdeu tanto, pelo menos na minha opinião. A gente forma bons zagueiros. Que a gente não forma mais lateral. Acho que as laterais do Brasil são fraquíssimas. Mas eu acho que é um defeito mundial, né? São poucas as seleções que têm bons laterais, mas assim, fraquíssimos os nossos laterais. Eu acho que o nosso problema, o problema da seleção que é relacionado a jogador, normalmente é um problema que é do futebol e não da seleção em si. Então, os caras falam assim: ah, a geração não é como já foi um dia. De fato, não é. Mas se você for comparar com o time da Argentina, para falar da campeã do mundo, é uma seleção de bagre que tem um gênio ali no meio. Tem uma par de cara ruim de bola.
Mas os caras são esforçados, né? E jogam pro Messi. E o Messi decide o jogo. E quantas seleções por aí tem um Messi, tem um Cristiano Ronaldo? São pouquíssimas, raríssimas as que tem. Então, não acho que o problema nosso seja ligado à qualidade técnica dos jogadores, né? Eu acho que está mais ligado a treinador. O Dorival eu não vejo como sendo o cara de para fazer essa renovação, um cara de seleção brasileira, um bom técnico, mas não Ah, é um pelo menos cara. ele me ouviu e parou de chamar o Rafael, tá? Ah, mas ali é camaradagem, né? Boa, pelo amor de Deus. Inclusive, Camaradagem. falando de goleiro, se quer fazer uma camaradagem, é um apelo. Pelo menos um jogo, convoque o Fábio antes dele se aposentar. Cara, é impressionante o que o Fábio faz. O Fábio salvou o Fluminense ontem, de novo, várias vezes, pô. Ele defendeu um chute do cara do Atlético Goianiense de fora da área, que um goleiro de 18 anos, com a testosterona lá em cima, não pega, pô. Uma explosão, assim, incrível, incrível. O Fábio é um goleiro. Eu tenho as minhas dificuldades com o Fábio, nas questões, às vezes, de posicionamento e tudo mais. Mas, assim, o Fábio é um goleiro, pô, cara. Ele tem que, pelo menos, vestir a camisa, falar aqui, toma aqui a camisa, joga um jogo aí. Esse é o nosso pedido de desculpas pelo fato de você não ter participado. E tá bom, pode encerrar a tua carreira quando tu quiser. Ele é um baita no goleiro mesmo. Um baita no goleiro. Queria destacar o Igor, tá? O Igor Jesus foi chamado pela primeira vez, e aí eu conheço bastante, né, pelo fato de jogar no Botafogo. Muito merecido. Não sei se a galera aí tá a par do futebol do Igor. Ele é quase um sistema ofensivo inteiro. Eu até brinquei isso contigo no que a gente conversou sobre. Foi antes da convocação, inclusive. Sim. Falei para você, cara, o Igor Jesus é um sistema ofensivo inteiro. Ele teve uma jogada contra o São Paulo, que eu até brinquei com você também, que eu falei que era uma jogada digna de Caleri. Que o Botafogo deu um bico para frente, dominou no peito, no meio de dois zagueiros, brigou pela bola, ganhou no corpo. Ele não é um cara extremamente forte, mas ele é um cara extremamente esforçado. Ele faz tudo no time, pô. Ele Ele organiza o time, ele gera corre, muito ele jogo, chuta, né? ele faz tudo, pô. Ele é um Ele, sistema ofensivo inteiro. Ele é um jogador impressionante. ele gera muito Impressionante. jogo. Gera muito leitura de espaço, né? De Gera, exata, posicionamento. essa é a frase. Perfeita, Rafa. Perfeita. Gera muito jogo. É Ele isso. gera muito jogo. Talvez seja o centroavante que a gente precisa, né? Eu Eu não entendo que o sei se ele centroavante é o seria o centroavante que a Pedro. gente precisa, tá? Porque eu, no meu gosto, eu não gosto. Eu gosto do centroavante mais parecido com o Tiquinho do que com o Igor. Mas o que o Igor faz entrega muito mais do que o Tiquinho faz. No Botafogo, por exemplo. Sim, sim. Então precisaria ver na seleção. Porque eu gosto mais de um cara que a bola vai sobrar e pum, vai empurrar para a rede. Eu gosto mais desse centroavante. Não é o caso do Igor. O Igor é o cara que vai gerar jogo. Sim. Eu entendo, na verdade, que o nome da seleção seria o Pedro, né? Infelizmente ele tá lesionado, mas no momento que a gente tá em baixa, talvez seja esse cara que a gente precisa. Porque eu não aguento mais ver o cara sacrificando o Rodrigo, pô. O Rodrigo não é 9 em lugar nenhum. E para mim, o Rodrigo é o nosso segundo melhor jogador, tá? Para mim, É, depois do Neymar, o melhor para mim é o Rodrigo, não é nem o Vini. o Rodrigo é muito completo, muito inteligente. É assim, tipo, e o cara convoca um centroavante, convocou o João Pedro na última e não usa, pô. Ele põe o Rodrigo de falso 9, mas não põe o centroavante lá. Outra E essa coisa, ausência do Neymar faz falta, inclusive, nessa questão de meio ofensivo, porque o time não tem meio ofensivo. não tem, Se não você tem. for olhar O- a lista do Brasil, tem 4 meio-campos. 4. Foram chamados o André, volante, o Bruno Guimarães, volante, segundo volante, podemos chamar assim, o Gerson, que é basicamente tudo. Então, onde você quiser que o Gerson jogue, ele vai jogar. Então, meio que viram Coringa, né? Para usar o Sim, termo aí que a torcida do Flamengo gosta. E o Lucas Paquetá, que para mim é um jogador bom, mas ele não é um jogador. Como é que eu posso dizer? Ele é um jogador que você vai encaixar no meio-campo para poder fazer uma função que você precise. Ele não é o cara que você vai falar assim: porra, eu tenho o Lucas Paquetá. Como é que eu posso fazer para o meu time jogar em função do Paquetá para ele distribuir o jogo? Ele não é esse jogador. Porque ele não vai te entregar isso. Ele é um cara mais de pisar na bola, de um jogo mais curto, de um drible. Mas ele não é um cara de distribuir. Ou seja, a gente tem 4 meio-campistas convocados. e 10 Nenhum deles. atacantes. Isso. Nenhum deles organizacional, né? Que é o famoso
camisa 10 de distribuir o jogo, cadência. Não tem esse jogador. Esse cara é o Neymar. E aí, quem vai fazer essa função? O Rodrigo. O Rodrigo. Que também não é a dele. Exatamente. Também não é a dele. Outra coisa, o Vinícius precisa parar de jogar com o nome dele na seleção. Tá na hora dele mostrar serviço já. E pelo amor de Deus, chega de Alisson. Chega. Deu. Aí a Deu. gente vai brigar. Não vamos. Não Vamos vamos. brigar agora. Não vamos. Chegou o momento da briga. Não Vou, vamos. vou deixar você falar e depois eu falo. Eu resumo em uma frase só, na verdade. O Alisson do Liverpool não chega na seleção, infelizmente. Agora vamos lá. Temos 2 pontos aí para falar sobre isso. De fato, a performance no Liverpool é superior à performance na seleção brasileira. Beleza? Sim. Agora eu vou te fazer um exercício. Me aponte um jogador cuja performance na seleção é superior à performance no clube. Hoje? É. Hoje acho que nenhum. Hoje eu acho que nenhum. Mas o Alisson vem num ciclo de 2 E Copas aí, já. por que esse argumento está sendo usado só para o Alisson? Porque o Alisson é 2 Copas, pô. 2 Você Copas. pode falar para mim, pô, cara, não seria a hora de repente botar o Ederson? Eu Concordo. acho. Não, tudo bem. Mas eu não estou dizendo que o Alisson deva ser titular. Mas o Alisson está entre os 3 melhores goleiros brasileiros. Não tem como o Alisson ficar de fora da convocação. Eu acho que cansou um pouco. Sabe por que cansou? Porque o Cansou. Brasil não passou nos pênaltis com a defesa do Alisson. Não é só isso, não. Eu sinto isso. Se você Se o Alisson pegar. tivesse pego o pênalti da Croácia, Se você ele teria pegar. outra visão. Beleza, mas se você pegar, por exemplo, na Copa de 2018, a Bélgica deu 3 chutes no gol e 2 entrou. Tudo bem. E os 2 não dava para defender. Aí é outros 500, a discussão é outra. O Brasil, na mão do Tite, era um time extremamente sólido defensivo. O problema era a bola que passava entrava. A Croácia deu 1 chute no gol. Quando a gente precisou dele. Essa análise eu discordo um pouco, cara, porque assim, eu acho muita maldade. Porque para mim depende da circunstância. O chute da Croácia não dá para defender, pô. Tudo bem, Cara, foi uma bola, foi no gol, mas não importa. Para mim a bola é indefensável. não Eu sei se. prefiro um goleiro que toma um gol, tipo assim, vamos supor, Brasil, tomou um chute no gol, a bola entrou, indefensável, do que tomar 10 do goleiro salvar 8 e frangar uma. Não, é. Eu sinto, é porque eu acompanhava, né? Hoje eu não tenho mais tanto tempo, então eu não acompanho tanto. Inclusive tem a tatuagem aqui da torcida do Liverpool. Então eu acabo fazendo a defesa também meio clubista nesse sentido aí. Mas o Alisson salva muito o Liverpool. Então eu vejo muita qualidade do goleiro. Salva. E eu senti que esse cara está sendo preterido pela torcida brasileira, digamos assim, porque ele não pega chutes indefensáveis. Eu acho um pouco de maldade. Eu acho que é você escantear a mesma coisa que fizeram com o Jefferson. O Dunga fez com o Jefferson em 2014. O Jefferson estava agarrando super bem, tinha pego um pênalti do Messi, estava indo super bem. Ele falhou uma vez, tirou ele, pô. E aí botou o Júlio César, se eu não me engano. Então não foi o Dunga. Foi o Filipão, talvez. Não, eu acho que foi o Dunga. O Dunga foi depois de 2014, pô. O Dunga não. Não, o Dunga assumiu para a Copa de 2010. Ele não retornou para a seleção? Não, sim. Achei que você tá falando do Dunga depois de 2014. Não, não. Foi Antes da antes. Copa de Foi antes. 2014. Não, sim, aí sim. O Pode Jefferson ser. estava super bem. E pode ter sido o Filipão, tá? Posso estar cometendo um erro aqui. Então, desculpa até se eu estiver cometendo esse erro. Mas aconteceu isso. O Jefferson estava super bem, falhou uma vez, tiraram ele. Eu acho que você crucificar o jogador por causa de um lance. Quando lembro de Brasil e Bélgica, o Alisson não passa nem na minha cabeça. Eu lembro da cabeçada do Renato Augusto, do chute do Renato Augusto que não entrou, o chute do Neymar que não entraram, o gol que o Gabriel Jesus perdeu. Eu lembro de Pênalti tudo, não menos do marcado. Alisson. Do pênalti, eu lembro de tudo, menos do Alisson. A questão é que o Alisson já tá com a imagem cansada. Não, aí se você entrar nesse ponto, pô, o Alisson tá com a imagem cansada porque ele já teve 2 ciclos, não ganhou. Beleza. Mas você dizer para mim, o argumento foi o que eu contestei no começo, né? O Alisson não entrega na seleção que ele entrega no livro. Ninguém entrega. Ninguém entrega. Mas mesmo assim, né? Você espera do goleiro que ele faça alguma defesa, faça algum milagre. Sabe, toda bola que ele. Todo gol que ele toma é indefensável? Eu acho que não, pô.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que um jogador que está mal, vamos supor, a gente convoca aí o Luciano de São Paulo para a seleção. E aí o Luciano está arrebentando na seleção. Mas chega no São Paulo, ele não consegue dar um passe. Você é técnico da seleção, tu convoca ele de novo? É uma decisão difícil. Mas a gente já teve uma situação dessa. Não, mas aí estamos falando de extra classes. Não, Falando... não. O Robinho, quando tava no City, era reserva, era convocado. Ah, sim, verdade. Ah, mas tem bastante tempo, né? 2010, tem tanto tempo assim. É. É uma Esse é o meu ponto, entendeu? A seleção acaba sendo um misto de confiança no que você tem no Sim, jogador, naquilo que ele é sim, capaz de te entregar sim. e naquilo que você sabe que ele é capaz de fazer por você em Mas termos o que ele táticos. tem de tão especial que o Ederson não tem? Não, aí eu concordo. Você fala para mim, pô, cara, tu não acha que o Edson deveria ser titular? Sim, concordo. E aí eu justificar, realmente, a imagem do Alisson está um pouco cansada, ele não pegou nenhum pênalti, então assim, pô, ficou aquela imagem de, pô, poderia ter feito a diferença. Teve a oportunidade de fazer a diferença e não fez a diferença. Apesar, na minha opinião, dele não ter falhado em nada, ele também não conseguiu ser o diferencial que a gente, como seleção brasileira, necessita. É, Dito isso, bota o Ederson. Mas você tirar ele dos três, desculpa, o Bento não agarra mais do que o Alisson. não, quando eu falei chega de Alisson, não quis necessariamente dizer que ele não tenha que ser convocado, tá? Ah, então tá bom. Então brigamos aqui 20 minutos à toa, tá? Então tá bom. Não, tudo bem, é só pra gerar engajamento. Mas assim, eu acho que tá na hora, pô, do Ederson. Ele precisa dessa chance também. Porque ele é um goleiro tão confiável quanto, tecnicamente tão bom quanto, eu acho que não deve nada. Não deve nada em relação ao Alisson. Também tá na disputa ali de ser um dos principais goleiros do mundo, né? Quiçá o melhor. Talvez na temporada que o City ganhou, né? Tenha tido uma temporada de melhor goleiro do mundo. Então, por que não? O Bento eu acho que é o goleiro pro futuro, né? Ele tá sendo preparado porque talvez seja. Hoje eu não sei se pode ser considerado promessa, né? Mas talvez seja o diferencial desses mais novos. É o melhor A dos esperança, né? Isso. Mas eu acho que o Alisson precisa comer um pouquinho de banco aí. Mas eu acho que isso se estende a outros jogadores. Por exemplo, o Danilo, para mim, tá muito mais cansado do que o Alisson. Mas o problema do Danilo é outro, na minha visão. A ausência de jogadores para posição. Não. Ele é zagueiro convocado lateral. Ele joga de É, porque zagueiro na assim, a Juventus. minha visão de Danilo, ele começou na lateral e se Começou. tornou um zagueiro. Exato, mas hoje ele é um zagueiro. Hoje ele atua como zagueiro na Juventus. E Então acho que falta essa comunicação também do jogador. É como óbvio, que. né? Que ninguém vai falar assim, pô, não, eu sou zagueiro, não me convoca de lateral, não. Eu sei que ninguém vai fazer isso, porque ninguém é idiota. Mas eu acho que isso precisa ser comunicado melhor para que as pessoas entendam, ó, então beleza, ele tá jogando, entre aspas, Não, porra, improvisado. mas não é possível que a gente que é leigo vê isso e o Dorival não, pô. Não, não faz sentido. O cara trabalha com isso, tem profissionais pra ver isso e continua convocando o cara lateral? Aí a gente entra na série que, beleza, não é uma posição difícil, né? Não tem tanta opção assim, mas, porra, seja criativo, velho. O William do Cruzeiro não merece essa chance? Gosto muito, inclusive. Sabe? Ele Gosto. Ele tava me lá. lembra, sabe quem? Guardado em devidas proporções, tá? Mas o jeito de jogar assim me lembra um pouco o Cicinho. É, Um jogador leve, tem um excelente cruzamento. O Cicinho era um jogador leve que cruzava super bem. sim, era. Tecnicamente também era muito bom, né? Atacava pra caramba. O William também, se tu deixar, ele vai embora. O Cecinho tinha até a finalização boa, né? Treinar a finalização de longa Principalmente quando o distância. São Paulo jogava com três zagueiros, né? Que jogou durante muitos anos. Sim. Ele tinha mais liberdade, aí mesmo que ele desenvolvia. Sabe, eu acho que porra, o Dorival devia olhar um pouco mais pra gente aqui, né? Para os jogadores aqui. Que talvez seja um diferencial pra, não sei, vontade, né? Os caras querem estar lá. Não que os de fora não queiram, mas talvez Então, tenha mas uma. eu acho isso confuso.
Porque, por exemplo, a gente iniciou o papo de seleção comigo te dando um exemplo de um cara para mim que joga aqui e que não tem essa vontade, que é o Luiz Henrique, na minha opinião, tá? Pelo Sim, amor de Deus, sim, não estou sim, querendo sim. transformar isso aqui numa verdade absoluta. Mas, na minha opinião, ele não tem esse tesão de Não, você olhar e falar assim: sim. caraca, esse cara quer estar na seleção. Você vai acompanhar os jogos aí, esses dois, e acompanha a postura quando ele estiver em campo. Tu vai ver que ele é um jogador meio sonolento. A palavra é essa, sonolento. Mas precisa mudar, pô. Os caras de fora tá muito acomodado. Os caras sabem que vão estar lá, né? Os que têm a vaga carimbada, pelo menos. Precisa dar uma chacoalhada, precisa dar uma mudada, precisa dar chance pra gente nova. E tu acha que esse cara é o Dorival? Não, não acho. Pra mim, o Tite não deveria ter saído, na verdade. Concordamos. Não deveria. Concordamos. Eu A acho que performance do Brasil era boa. sim, era um time sólido, fazia gol pra cacete. Ou ele fazia parecer fácil pô, essas eliminatórias, que é difícil pra cacete. Exatamente. Entendeu? Eu acho fácil, tá? Mas eu acho que hoje a gente torna difícil, mas eu acho fácil. Não, mas não é. É só você ver o desempenho hoje. Então, mas eu acho que está difícil porque a gente não joga absolutamente nada. Então, mas por que não joga nada? Por A- a- muitos fatores. Dentre eles, o fato do Brasil não ter organização nenhuma. Não tem um então, jogador que se destaca, não tem um jogador. O Brasil não consegue fazer nada. Nada flui naturalmente, sabe? Não tem nada que funcione e fala assim, pô, isso aqui tá andando. Para mim, entregou o colete. Não estou dizendo que o Dorival faça isso, tá? Mas eu vejo a seleção brasileira jogando, desempenhando, e é como se ela tivesse só entrando em campo. então, falta técnico, o problema é o técnico. Eu não vejo no Dorival o cara que. Eu acho que precisava de um cara mais enérgico ali. E tu acha que esse cara é o Tite? Não, mas o Tite é da lábia, né? Ele convence os caras. O Tite. Não, não quero que entenda pro lado pejorativo, né? Mas. Eu não era favorável a técnico estrangeiro, tá? Até pouco tempo atrás. Mas eu estou começando a ser favorável à ideia. Pela escassez de qualidade de técnicos nossos, e eu acho que a gente realmente precisa desse choque cultural. Eu não sei se é choque cultural, porque os caras são todos lá fora. Não, não, mas eu, assim, para a grande massa, entre aspas, da galera que assiste a seleção brasileira, porque tem muita gente que não tem time, mas Sim, vai ter a seleção brasileira e vai parar para assistir. sim. Para esse cara, por exemplo, que acompanha de vez em quando o time dele, mas quando tem um jogo da seleção ele assiste, para ele perceber ali, óbvio, ele não vai ter uma análise tática muito aprofundada e tudo mais, mas ter uma noção de diferença. Vou te dar um exemplo bobo. Quando o Luiz Castro chegou, e quando o próprio Arthur Jorge chegou, existem situações do dia a dia, formas como o cara lida, seja numa coletiva pós-jogo, totalmente diferente de um técnico brasileiro, pô. Uhum. É difícil você ver o Arthur Jorge chegar numa entrevista e jogar a responsabilidade do resultado nas costas do juiz. Isso aqui, de 10 técnicos brasileiros, 11 fazem isso. É cultural, né? É cultural. Entendeu? E aí, assim, como é que a gente vai esperar uma melhora da seleção se a gente sempre vai ter um técnico brasileiro que vai ter alguma bengala de alguma coisa? Ah, eu tô aqui há pouco tempo. Ah, os jogadores ainda não têm entrosamento. Ah, porque jogar com a Bolívia na altitude é difícil, entendeu? Nunca vai ter uma análise de, pô, isso aqui não tá funcionando porque eu quis botar um jogador em tal função e ele, pô, não performou como eu gostaria. De repente, se ele tivesse jogado em outro lugar, ou de repente botando outro jogador para fazer outra função. Isso tinha de fazer bem. Explicar as coisas, né? Do jeito dele, enrolando pra caramba, dando diversas voltas, mas ele explicava, pelo menos. Precisa bastante. Eu acho também que se viesse um técnico europeu, ajudaria na questão da. Porque assim, os nossos jogadores, por saírem muito cedo, eles são educados com futebol lá de fora, né? E o Dorival não é um cara que trabalhou lá fora, talvez não tenha muito esse entendimento de como o futebol é tocado lá. Acho que facilitaria essa comunicação futebolística, né, do treinador com os jogadores. E para mim, se fosse trazer um estrangeiro, teria que ser o melhor de todos. Tem que buscar o homem lá, Que para você é o Guardiola? com certeza.
Então, mas o Guardiola já falou que não quer treinar a seleção, Eu já ouvi o papo dizer que ele queria seleção brasileira. né? É, Não sei, faz tempo, né? não Isso. sei. Mas assim, você quer queira, quer não, Então, assim, para você tem que ser técnico brasileiro desde que o estrangeiro seja muito fora da curva, que justifique. sim, Então, eu traria um nome que eu acho que é um nome conhecido, né? Eu acho que seria de uma aceitação muito grande. Jorge JJ. Jesus, JJ. É. Vou explicar por quê. Eu já imagino a Ele é explicação. um cara carismático, ele é um cara que tem o apoio de metade do país, que metade do país torce para o Flamengo, então metade do país ama. Então metade do país vai ter paciência com ele, e a outra metade que não ama vai esperar que ele faça no Brasil a mesma coisa que ele fez no Flamengo, que é basicamente ganhar tudo. E o Flamengo é um time com um DNA extremamente agressivo. Aquele famoso REC 5, né, que é o perda após posse, posse pós perda, né? Perdeu a bola, já 5 segundos recupera. Pressão Marcar em cima. pós-perdas, quer dizer, né? Isso, por favor, obrigado. Ele é um técnico que entendia a grandeza do Flamengo ali, o time que ele tinha em mãos, e não admitia, por exemplo, jogar um Flamengo e. Pô, sei lá, cara. É difícil tu citar um clube aqui, vai parecer que eu tô diminuindo. Mas o Fortaleza pode estar em segundo. Mas ele não vai admitir jogar no Maracanã com o Fortaleza com a posse de bola. Sim, sim. Que é como eu acho que o Brasil precisa se comportar. O Brasil não pode admitir jogar com o Equador dentro de casa e deixar o Equador ficar tocando bola 5 minutos, pô. Tem a questão dele conhecer, né, o nosso futebol aqui também, né? Isso vai Ter o ajudar ele. entendimento da importância, exato. Acho que tem diversos fatores que seriam favoráveis. Sim, mas eu acho. Tudo bem, sabe? Eu não acho um absurdo. Mas se você. Por mais que o cara fale não, tu tem que ir atrás dele. Porque é a seleção, velho. É a principal camisa do mundo, porra. Mas tu acha que já não foi tentado? Não sei. Que para tentar o Ancelotti, Não sei. acredito que já tenha chego Não nele também. sei. Não sei. Não sei. Que eu saiba, não. Que a gente saiba, acho que não, né? Mas tem que chegar com cheque em branco e falar aqui, ó. Como é que a gente faz? Vamos negociar, vamos sentar para conversar. Por mais que ele fale não, sabe? Mas tem que ser ele. O primeiro, o nome E 01. aí também tem os dois mundos, né? Tem o mundo de dar errado e falar assim, meu Deus, nós conseguimos ser o único que não deu certo com o Guardiola. Tem, mas você tem que arriscar. A chance é maior de dar certo do que a de não dar, né? Então, na minha visão é isso. Se ele recusar, aí você acha uma segunda, terceira, quarta opção que seja. Mas o nome 01, quem tem que encabeçar a lista é ele. O nome do Abel na seleção não te. O Abel Ferreira? É. Por um motivo. Pra ele sair do Palmeiras Sai logo, né? dessa porra desse time, velho. Então, eu concordo também. Mas te falar, eu tenho uma antipatia muito grande, mano, com ele. Por quê? Então, assim, porque ele é um cara que. Ele é exatamente o técnico brasileiro que pega as derrotas e joga na conta do árbitro. Sim. A diferença é que ele fala com sotaque. Ele é exatamente a mesma coisa dos outros. Em termos comportamentais, tá? Sim. Tô falando em termos de qualidade, porque aí, pô, isso tá provado aí nos últimos anos com as conquistas do Palmeiras. Mas em termos comportamentais, para mim, ele é mais do mesmo. É. Mas seriam, talvez, a questão. Bom, não sei se seria um choque tão grande, porque já está acostumado, né, com ele aqui. A questão do choque cultural para essa massa que você falou. Mas seria Ah, o importante. merecimento também. Sim, Por sim, sim, merecimento. sim, sim. Eu acho que é inegável, né? Que ele fez por onde para ter o nome cogitado. Mas eu não acho que seja a primeira opção. Eu acho que entre ele e o Jorge Jesus, talvez eu prefira o Jorge Jesus. E aí é uma questão de filosofia de jogo só. Sim, gosto pessoal, né? Isso, Digamos isso, assim. isso. Não, é Prefiro ver o basicamente time do por Jorge cima. Jesus do que o do Abel Ferreira. Sim. Parar para assistir, né? Isso. Apesar do Abel Ferreira, pela longevidade, né, também do trabalho dele, ter mostrado uma variação de jogo muito maior do que o Jorge Jesus, pelo pouco tempo que ficou. Então, assim, a gente já viu o time do Abel Ferreira jogar defensivamente, ofensivamente, cruzando bola na área o tempo inteiro, com posse de bola.
a gente já viu o Abel jogar de diversas formas. Então, assim, linha de repertório 4, ele linha de tem. 3. Isso, repertório ele tem. Isso, inclusive, talvez seja a principal qualidade dele. Ele consegue se adequar ali, perde jogador, ali ele não contrata, e ele vai arrumando um daqui, outro dali, vai nascendo um moleque ali, outro aqui, e ele vai indo e o time vai sempre ali, tá sempre ali. Então, isso uma qualidade muito grande, e de repente, tendo um material humano que ele possa escolher realmente quem ele queira, de repente pode ser que ele também seja melhor ainda do que ele já é no Palmeiras. Teria uma carta em branco, né, para chamar quem ele quer em função do esquema tático dele, né? Ele não precisa se Não precisa adaptar. adaptar ninguém. Exato. Seria talvez um bom nome. Um bom nome. Não seria contra, não. Seria melhor que Cara, testar um Zé sinceramente, de técnico Ninguém. brasileiro, para mim, já deu. Eu acho que não tem nenhum, O senão o Tite. Tite. É o Mas tá Tite. queimado, tá. O mesmo exemplo que você usou do Alisson, aí eu te pergunto, qual é a relação? Aí eu vou ter que defender o Alisson de novo. Espero que o Alisson um dia veja esse vídeo e mande uma camisa para mim autografada. Qual é a diferença da imagem do Alisson para a imagem do Tite em termos de desgaste? Cara, não sei lá. O Tite não tem concorrente. O Alisson tem. É um ponto. Tá O bom, Alisson tem. Entendeu? tá bom. Porque assim, se não tem o Tite, quem que você fala que vai substituir ele? Tem uma certa A sombra. discrepância. O Alisson tem essa sombra, pô. Tem um cara do mesmo nível que ele. Ah, mas ele já perdeu essa posição. O Ederson já é o titular. Não é? Tu acha que o Ederson não vai ser o titular agora? Não sei. Eu acho que o Ederson vai ser Nos, o nos titular, né? últimos jogos não foram, né? Na Eu Copa acho que o América Ederson não vai ser o foi. titular. Talvez ele pode ser que ele mude agora, tudo bem, mas Eu até acho que o Ederson ontem vai não ser o era. titular. Até ontem não era. A posição era do Alisson. Seria o Ederson se o Diniz continuasse. Ah, sim, faria muito sentido. Seria o Ederson, mas enfim, não é ele, então o Dorival já mudou de novo, pô. Quantas horas de programa tivemos? Hoje tem 1h12. Ah, foi pouco até, pô. Eu Pô, achei que tava indo muito mais. tá na média, tá na média. Da outra vez a gente fez foi 1h10, né? Tá na média. Tá na média. Tá na média. Então, antes da gente finalizar, eu queria falar de uma outra seleção. Só para dar uma pincelada também, uma seleção. O pessoal aqui no Rio diz muito, né? Ah, Uma seleção que ontem praticou um futebol horroroso. sim. Queria Sim. recuperar 2 horas da minha vida. Se o Flamengo puder devolver 2 horas da minha vida que eu perdi ontem assistindo o jogo, eu agradeço muito. Porque foi um jogo horrível. Daqueles que, assim, tu fica, pô, será que vale a pena assistir isso mesmo? Mais feio que bater em mãe? Hã? Mais feio que Muito. bater em Um mãe? erro de passe o tempo inteiro, bico para frente toda hora, assim, jogo horroroso. Maracanã vazio, que não é uma situação habitual no Flamengo, pelo contrário. E aí não tem nem a ver com, acho que, com o momento do time, porque o Flamengo já teve momentos ruins. E a torcida sempre manteve um público ali ok, né, para o tamanho da torcida do Flamengo. Não dá para fazer comparações entre times aqui, porque cada torcida tem o seu tamanho, né? Então acaba sendo meio que proporcional. Mas acho que foram nem 30 mil ontem no jogo. Vou falar pra você que, pelo menos Tô até olhando o público aqui pra gente em São Paulo, a torcida do Flamengo, ela é 28 mil. 28 mil. A torcida do Pro Flamengo, ela é Flamengo? meio. Acho que é modinha, vamos falar assim. Então, por Porque. incrível que pareça, o argumento aqui que eu utilizo, inclusive, para depreciar, digamos assim, nas discussões da torcida do Flamengo, não é nem esse. Porque como a torcida do Flamengo tem muita gente, eles têm uma rotatividade de pessoas muito grandes. Muito grande, perdão. Então, assim, não tem como você ter 45 mil pessoas, por exemplo, assíduas no Flamengo. Porque a demanda é muito alta. Então vão ter ali 300 mil pessoas querendo ir no jogo do Flamengo o tempo inteiro, num estádio que cabe só 60 mil. Sim, Então, um quinto dessa galera, dessa demanda que está ali querendo ir o tempo inteiro, vai conseguir, o resto vai ficar de fora. É diferente, por exemplo, do Botafogo e do Fluminense, que tem a galera ali que sempre vai aos jogos, e o Botafogo, do Fluminense tem até uma média um pouco superior do Botafogo, do Fluminense ali seus 25 mil, e do Botafogo tem seus 20 mil ali, que sempre vão aos jogos, e sazonalmente, dependendo da importância do jogo, vão ter aqueles complementos, né, da pessoa que vai ali esporadicamente. Do Flamengo, por ter mais torcida, tem muito mais gente que frequenta. Então, tem essa rotatividade maior. E no Flamengo que pega muito, e inclusive isso está se estendendo a outros clubes, tá? Inclusive o próprio Botafogo, é a questão do preço do ingresso.
Como o ingresso é muito caro em alguns setores do estádio, o cara que paga 600 reais para ver um jogo de futebol, ele não vai ficar ali se esgoelando. No Ele vai. Em primeiro lugar, esse cara é maluco. Não, esse cara tem dinheiro, pô. É maluco. Ah, tem Não dinheiro. tem o que gastar. 600 reais para quem ganha 20 mil é a Não, mesma não, coisa que não, 60 não. reais para você que ganha 2 mil. Não, 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 não. Porque é o que eu tô te falando. Esse cara que paga 600 reais, ele vai no jogo hoje, ele vai daqui a 4 meses. Ele não vai fazer falta no estádio. Porque tem outras milhares de pessoas que vão ocupar o lugar dele. Sim. Não é igual o Botafogo, o Fluminense, volta a frisar, que precisa do torcedor como eu, por exemplo, que estou sempre indo aos jogos, como meus amigos tricolores estão sempre indo aos jogos do Fluminense. Não tem muito essa relação, porque existe essa rotatividade. Então, assim, soma-se o preço do ingresso alto, né? Do cara que vai pagar ali, vai ficar ali na leste, na oeste, que são setores mais tranquilos, que não tem torcida organizada. Esse cara não vai se esgoelar ali pelo time. Então, tu vai ver um jogo contra o Flamengo de visitante, por exemplo, tu vai ter uma sensação da torcida do Flamengo totalmente diferente do que é falado. Não, mas a sensação que a gente tem é aí dentro do Maracanã mesmo. É que quando o time tá bem, a torcida vai. Quando não tá, a torcida meio que não abraça. E eu discordo disso. Tanto É, que eu te falei que 28 mil foi acho que um dos menores que o Flamengo teve aí durante anos e anos. Eu acho que em termos de público, o Flamengo sempre tem gente. durante anos e Inclusive no anos, Campeonato uns 5 anos Carioca. pra cá, né? Inclusive no Campeonato Carioca, o Campeonato Carioca só não falhou ainda contra o Flamengo. Porque Sim. o público dos outros três tem jogo aí que não bate 2 mil pessoas. De time grande, pô. É. 2 mil pessoas. E aí tu vai ver o jogo do Flamengo contra o Bangu no Maracanã, tem 35. Então, assim, o Campeonato Carioca, em termos de público, só não falhou por completo por causa da torcida do Flamengo ainda, que ainda vai nesse jogo. Não sei até quando. Talvez uma hora descanse também, porque é realmente uma merda esse campeonato. Mas um dia eles vão cansar e o campeonato vai simplesmente morrer. Então, assim, em termos de comparecimento, eu não acho. Mas a política de preço, uma série de outras coisas, fazem realmente com que a torcida do Flamengo seja um pouco mais fria do que as demais. Mas a torcida do Botafogo já está indo para o mesmo caminho. Tem muitos jogos do Botafogo, inclusive eu fiz essa reclamação com você contra o próprio São Paulo, não tinha uma atmosfera de Libertadores, pô. Sim. O estádio estava cheio, mas boa parte do jogo era torcida em silêncio. O preço do ingresso era 200 conto, 250. O cara que, porra, vive o Botafogo diariamente que não tem dinheiro, ele não vai, pô. Sabe quem vai? É o cara que passa o ano inteiro falando assim: ah, o cara não vai saber de Botafogo, não. Foda-se o Botafogo, não ganha porra nenhuma. Aí o Botafogo vai para as quartas de final da Libertadores, ele tem dinheiro. Opa, meu ingresso aqui. Esse é o cara que vai, pô. É, o torcedor mais assíduo, ele perde, né? Enfim, a população, a maioria também tem menos poder aquisitivo, né? Precisava ter um setor popular. Acho que já ajudaria. Já Já ajudaria. ajudaria, com certeza. Inclusive, por exemplo, o Botafogo tem um setor atrás do gol que é horrível para ver o jogo. E cabe ali 4, 5 mil pessoas. Bota aquele setor popular, pô. Sim. Ingresso é realmente barato. Não o ingresso popular que eles chamam, que eles têm isso, né? Eles falam que o ingresso é popular e botam o ingresso a 80 reais. Isso não é popular. Bom, eu não conheço os estádios do Rio, obviamente, mas assim, a arena normalmente costuma ser caro, né? Mas o Newton Santos não é uma arena. É, o que eu ia falar, o estado do Não Botafogo tem não passa. justificativa para você praticar um preço exorbitante, entendeu? Sim, No Corinthians, beleza. Tu tem que pagar lá o mármore que tu mija no banheiro. sim. Caríssimo, estádio lindíssimo. Mas caro, você paga pelo estádio, beleza. Mas não tem essa necessidade do Newton Santos. É um estádio moderno, ali até certo ponto, mas normal. Dá para você ter um. É próprio? Inclusive, fica vazio. Não. O Não? estádio é da prefeitura e o Botafogo tem uma concessão do estádio durante anos e anos aí. Entendi. Como ninguém quis, meio que caiu no colo do Botafogo. O Botafogo disputou com o Fluminense ali, o Botafogo ganhou. E aí depois o Fluminense também nunca mais se interessou. E aí o Botafogo ficou aí. É, porque se fosse próprio era mais fácil, né? Porque o Botafogo paga pela manutenção do estádio. Paga pela manutenção do estádio. Então, e acho que isso justifica um pouco o preço. Então, mas essa justificativa do preço, ela pode ser feita em outros setores do estádio. Eu não estou dizendo que tu não tem que cobrar 500 reais no ingresso. Você pode cobrar 500 reais no ingresso. Se tem gente para pagar 500 reais no ingresso, você tem que cobrar 500 reais no ingresso. Mas você precisa ter o cara que vai ali e vai cantar a tua música quando o teu adversário estiver ganhando de 2-0, pô. Sim, sim. Senão, o mínimo de pressão que o time toma no jogo, fica todo mundo assim, ó, assistindo o jogo. Quieto.
e aí o estádio vira o que muitas das vezes é a reclamação da torcida do Flamengo, que é a percepção que vocês aí, segundo você, né, vocês têm na torcida do Flamengo. Eu, sinceramente, eu acho, já te falei isso também, eu, sinceramente, acho todas as torcidas iguais, exceto uma. Corinthians. Só. Para mim, todas as outras são iguais. Umas um pouco piores, outras um pouco melhores, mas assim, em termos de fazer a diferença de fato, de tomar um gol, a torcida cantar mais alto, de tomar pressão, a torcida aumentar o canto. Aqui, isso aqui não existe, isso aqui. E eu, pelo menos, a minha experiência aí de Brasil, vendo jogos de visitante aí, também nunca vi nada parecido. Então, assim, para mim, todas as torcidas são meio parecidas. Tem as suas particularidades, mas todas muito parecidas. O Corinthians, para mim, destoa bastante nesse sentido. É uma torcida bastante diferenciada mesmo. E olha que eu sou rival. Fechamos aqui? Fechamos com chave de ouro, com esse elogio ao Corinthians, para você um... ficar com esse sorriso ainda tendo que concordar, infelizmente, com essa informação. Só você me fazer um bagulho desse, viu? Rafa, obrigado mais uma vez. Pedir para a galera mais uma vez aí comentar sobre os assuntos, para que a gente possa, inclusive, divulgar aí para crescer cada vez mais. Certo? Se inscreva no canal. Sempre dá um importante. likezinho aí para nós. Se não gostou, tá dislike também, não tem problema, mas reaja. Por favor, importante pra gente. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Um abraço.